Bom dia, alunos dos juniores da EBD, Escola Bíblica Dominical da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020, e para muitos de vocês que não me conhecem ou que me viram poucas vezes, meu nome é Denis e eu sou professor da EBD, da turma de juniores, mas do período da tarde. Então, estou junto com vocês nesse domingo e eu oro a Deus que eu esteja transmitindo essa mensagem, essa aula de hoje, encontrando vocês e seus pais e suas famílias muito bem. Vamos abrir fazendo uma oração? Se vocês puderem fechar os seus olhos e baixarem suas cabeças para a gente poder conversar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade, por esse domingo, dia 22 de novembro. Nós agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas, agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajuda a pregar a Tua palavra e ao mesmo tempo receber, compreender e ouvir. Ó Senhor, nós te agradecemos por estarmos com saúde, por termos uma casa, pelos nossos pais terem empregos. Agradecemos, Senhor, que o Senhor está contribuindo, ajudando, controlando, como sempre, porque o Senhor é o Senhor de tudo e o Senhor de todas as situações, essa questão da pandemia. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe esse tempo que estamos juntos, que a gente possa efetivamente ouvir a Tua palavra, aprender, nós refletirmos a respeito disso e o principal de tudo, que a gente possa aplicar a Tua palavra, sermos transformados nas nossas vidas e impactando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós pedimos, agradecemos e pedimos tudo isso no nome sagrado do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, alunos, hoje, o que nós estaremos vendo? Hoje nós estaremos vendo os seguintes tópicos. O nosso texto de hoje é do livro de Apocalipse, de João, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E o nosso Salvador, o nosso Redentor, conhece a sua igreja, nós somos a igreja, ele conhece a sua igreja e ele a chama ao arrependimento. Então, hoje, nós vamos observar que Jesus, ele no livro de Apocalipse, se endereça às 7 igrejas da Ásia. E especificamente, a gente não vai ter tempo nessa aula de revisar tudo que ele fala para cada uma das 7 igrejas, mas a gente vai se focar na igreja de Éfeso. E como igreja de Cristo, a igreja de Éfeso e nós também devemos ser luz para aqueles que são perdidos. Jesus nos chama ao arrependimento e a gente deve testemunhar e levar o evangelho a despeito do que acontece na cultura do mundo secular, do mundo que vai contra os ensinamentos de Jesus e contra a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de contextualizar principalmente a questão do arrependimento e lembrar com vocês a questão de como a gente dá as nossas aulas da EBD, né? Então, o currículo ele é distribuído da seguinte forma. Nós estudamos em um determinado ano, que por acaso são os anos ímpares, então foi o ano passado, o Antigo Testamento. E nos anos pares, que é este ano, 2020, o Novo Testamento. Então, o ano que vem a gente retoma e a gente volta a revisitar outros textos, outras formas, mas o Antigo Testamento. E eu não sei se vocês se lembram do ano passado, mas a gente estudou nos livros dos profetas menores, dos profetas maiores, entre vários deles, né? A questão do arrependimento, quer dizer, o povo judaico, eles tinham uma série de rituais que eles faziam como uma forma de apresentar um sacrifício. Mas ninguém escapava de só fazer o sacrifício sem se prostrar diante de Deus com um coração arrependido. Então a gente vê que a questão do arrependimento é uma questão antiga que já era tratada antes mesmo da chegada de Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Messias prometido. Então, a gente vê agora no último livro
da Bíblia inteira, que é o último livro, inclusive, do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse de João, é que quando Jesus pessoalmente fala com João, e por meio dele ele se endereça às 7 igrejas, a gente vai ver hoje especificamente a de Éfeso, a questão do arrependimento, quer dizer, o Messias veio 100% Deus, 100% carne, ele viveu entre nós aquela época, ele foi morto, ele foi por meio de crucificação, ele é ressurreto, ele vive. No entanto, a mensagem que Deus tinha desde o começo, e aquele plano de salvação, ela não mudou, no sentido de que nós precisamos estar arrependidos. E isso faz parte da mensagem do Evangelho que a gente precisa levar para outras pessoas. Mas vamos entrar efetivamente na aula. Então, começando, aqui tem uma foto, a gente vê que tem uma interação entre uma pessoa do corpo médico, da área médica, e um paciente, uma pessoa. E o que acontece? É uma questão de, quando você vai ao médico, o médico ele faz um diagnóstico. Parando bem para pensar, quando vocês falam assim, puxa, tem um diagnóstico, e obviamente os médicos se utilizam de várias ferramentas para poder realizar esse diagnóstico, mas assim, vocês sabem efetivamente o que é o diagnóstico? Vocês conseguem provavelmente entender, eu estou falando, vocês não têm a menor dúvida. Mas quando a gente para pensar e a gente procura destrinchar isso, o diagnóstico ele é um processo de identificação efetivamente do que está errado. Então a gente procura examinar, né? O médico examina, ele usa às vezes testes, ele faz perguntas do tipo onde dói, o que você está sentindo, tem algum sintoma, e ele começa a formar um quadro e ele vê, bom, estas coisas aparentemente estão boas, estão certas, então assim, a respiração está boa, não tem febre, eu medi, tem a temperatura, a pressão está boa, mas eu estou com uma dor no joelho, bom, então isso não é legal, tem alguma coisa acontecendo. E por que a gente está passando por essa ideia do diagnóstico? Porque efetivamente, e no livro inteiro, principalmente nessas cartas às 7 igrejas, Jesus diretamente está se endereçando a cada uma destas 7 igrejas, mas com o propósito de apresentar para cada uma delas, efetivamente, o diagnóstico dele, Filho de Deus, nosso Salvador, a respeito do que está acontecendo com cada uma delas. Então, ele olha e fala assim, poxa, legal, eu estou avaliando, diagnosticando o que está acontecendo, e eu vejo que estas coisas não são um problema, são áreas que estão bem, que estão corretas, porém, infelizmente, existe uma área que precisa ser endereçada, que precisa ser curada. Então, dentro desse contexto do diagnóstico, nós temos as 7 igrejas da Ásia, e Jesus vai se endereçar por meio de visões digamos, de um ditado que ele deu para João, para cada uma delas. Então, temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E, efetivamente, a primeira delas é Éfeso, e sobre a qual nós vamos estudar hoje. A coisa interessante a respeito de Éfeso, que a gente pode, digamos, fazer um paralelo importante para a gente estar atento à aplicação da lição de hoje para a nossa vida, é tanto em relação à igreja quanto à sua localização. Quer dizer, Éfeso naquela época era uma cidade proeminente, muito grande. Hoje ela estaria localizada no que é o país da Turquia. Então, se vocês olharem ali bem na divisão entre a Europa e a Ásia, a Turquia está bem ali no meio, né? E Éfeso está localizado no que seria hoje o país Turquia, e era uma cidade muito grande, que tinha uma população, para a época, importante. Então era uma cidade populosa, com um trânsito importante comercial, econômico, e era uma cidade que, digamos assim, tinha uma relevância dentro da cultura local importante. Era uma cidade que, obviamente, pelo tamanho e pela mistura de pessoas,
também apresentava um comportamento cultural, aderindo, por exemplo, a práticas de idolatria, especificamente naquele caso de uma deusa chamada Diana, e era uma cidade que apresentava todos esses desafios, quer dizer, muita gente, uma movimentação muito grande e penetrada por coisas seculares do dia a dia, não cristãs. Porém, a igreja de Éfeso, em Éfeso, era uma igreja absolutamente fantástica, quer dizer, era uma igreja grande, era uma igreja que estava bem posicionada, era uma igreja que com uma fortaleza muito grande, ela estava implantada, tinha um grande número de membros, ela foi plantada por Paulo, e nesse sentido era uma igreja, digamos, que estava soberana. Então, assim, ela tinha, digamos, numa linguagem de hoje, todos os programas e tinha todas as escolas e tinha uma doutrina muito forte, que hoje nós chamamos de uma sã doutrina, baseada, digamos, numa escola reformada, a respeito da interpretação da palavra de Deus. Então, assim, a igreja de Éfeso, ela tinha tudo isso a seu favor. Ela estava localizada dentro de uma cidade grande, economicamente importante, populosa, ou seja, ela podia alcançar e vinha até um determinado momento alcançando todas as pessoas que estavam perdidas e cultuando a Diana ou qualquer outra idolatria que fosse o caso. Mas esta igreja, ela começava a apresentar alguns indícios de que ela não estava bem, né? E aí é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, ele fala diretamente com a igreja. Então vamos entrar e agora a gente vai dar uma lida no texto especificamente. Se vocês quiserem e puderem, é até recomendável que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos começar no versículo 1, a gente vai ler de 1 a 7. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Depois a gente volta a falar sobre isso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, se vocês repararem até esse ponto, Jesus, na verdade, está traçando um perfil de coisas boas da igreja, né? Então, ele 2 vezes menciona sobre a perseverança. É importante entender que, como em qualquer contexto, a igreja, e isso é através da história e é uma coisa que está prometida, a igreja de Cristo, como nós lá na IPP, ela é um alvo de perseguição. E não era diferente para a igreja de Éfeso. Então, por isso que ele fala assim: suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, ele fala, poxa, vocês perseveraram até este momento. Mas daí ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, alunos, o que a gente vê aqui é uma divisão, e a gente volta aqui no texto daqui a pouco, mas a carta tinha elogios, críticas e uma promessa. Os elogios é que a igreja, como nós já falamos, permanecia firme e não aceitava
falsos ensinos. Então, os ensinos, digamos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, a gente vê isso nos versículos 2 e 3. E a coisa interessante é que o paralelo na linguagem que a gente muito escuta hoje em dia é que era uma igreja que pregava a sã doutrina. A outra coisa a igreja não cedia a ensinamentos permissivos à cultura local. Então eu falei sobre a questão da adoração à deusa Diana como o principal exemplo, não o único, e era uma igreja que permanecia fiel às escrituras. Então ela pregava muito bem a doutrina, ela ensinava muito bem e ela permanecia fiel. Mas daí vem a crítica. Essa igreja que havia pregado, e aí quando Jesus fala nos versículos 4 e 5, que ele fala, tenho, porém, contra ti que perdeste o seu primeiro amor, se vocês lembrarem do momento onde, e eu me lembro claramente, e quando eu digo momento não é especificamente um momento de um dia, o momento de um dia é o começo, mas isso perdura por um tempo, e para mim foram vários meses, glória a Deus, de quando nós nos convertemos, quando nós realmente nos arrependemos da vida que a gente levava e a gente fala, eu não quero mais saber disso, eu quero uma nova natureza, Jesus, eu preciso de ti, a gente entrega a nossa vida, a gente clama que ele que a gente quer que ele seja o nosso Salvador. É muito importante nesse contexto entender que a gente vive um tempo onde a gente não tem absolutamente vergonha nenhuma deste grande amor, que é esse momento onde a gente está efetivamente evangelizando, porque o nosso testemunho é muito forte. A gente fala sobre quem a gente era, o que Jesus representa, como só Ele, pelo poder dele, pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição, nós somos transformados, estamos num processo de transformação e a gente, pura e simplesmente, não tem barreiras nem limites. Quer dizer, esse primeiro amor, essa paixão pelo evangelho, pela pregação e de levar o testemunho e a palavra para todos aqueles que estão perdidos, né? Então, se a gente pensar num contexto secular, de amigos da escola, por exemplo, quando a gente efetivamente se converte, e vocês, juniores, é uma classe muito legal, muito realmente que é muito gostoso dar aula, porque vocês já são mais velhos, já têm mais experiência, e vocês já entendem essa questão de entregar a vida, desse primeiro amor, quando a gente efetivamente não só se apaixona pela pessoa de Jesus, mas também pelo que ele fez por nós na cruz e a ressurreição, que ele venceu a morte, que nós estamos reconciliados com Deus por causa desse trabalho que ele dá, pela graça de Deus, e a nossa vontade de contar isso para todo mundo, as boas novas. E o que Jesus fala para a igreja de Éfeso é que ele vira e fala, vocês perderam esse seu primeiro grande amor, que é essa paixão por pregar o evangelho, de levar o evangelho para os perdidos. E aí ele vira e fala assim, porque com o passar do tempo perdeu esse amor pela pregação do evangelho e ficou muito mais preocupada com a vida dentro da própria igreja. Quer dizer, é uma igreja que ela no começo pequena foi crescendo, ganhando volume e levando o evangelho por um número de pessoas, e depois de um tempo ela se acomodou e passou, ao invés de estar numa determinada posição como igreja e levar isto para fora, para as pessoas que ainda não tinham sido alcançadas pelo evangelho, e se voltou para dentro para si mesmo. Então, assim, estudavam a doutrina e pregavam, Jesus elogiou, não se deixavam contaminar pela cultura secular que estava ao redor, ou seja, se blindaram em relação a isso. Jesus elogiou, só que parou. Era como se fosse um lago artificial, quer dizer, ele estava ali parado e já não produzia mais a vida que Jesus desejava para essa igreja, como para qualquer outra igreja, porque todas as igrejas que já existiram e que existem hoje, existem para Cristo e pertencem a Cristo. Então, ele está trazendo aqui uma crítica, na verdade, muito dura, que é assim, vocês não podem, e nós hoje, como igreja, não podemos nos esquecer desse primeiro amor e a gente continuar um testemunho perseverante
para alcançar a vida dos perdidos e para a gente iluminar. Então, quando eu li o texto e eu falei a questão dos candeeiros de ouro, quer dizer, um candeeiro é uma lamparina, é uma coisa que emite luz. Jesus fala, e isso está nos evangelhos, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz no topo de uma montanha. Quer dizer, a gente tem essa obrigação de estar levando luz num mundo de trevas para aquelas pessoas que estão absolutamente perdidas. Agora, a questão do arrependimento que a gente vê durante toda a Bíblia, ela diz respeito a gente se arrepender da vida e da natureza pecaminosa que a gente tem e entregar a vida a Jesus. Neste caso específico, Jesus está sendo mais específico em relação ao arrependimento deste abandono. Quer dizer, a igreja virou e falou assim, puxa, legal, eu tenho essa doutrina, eu consegui aplicar um método, eu consegui crescer, eu consigo, digamos, sobreviver num ritmo confortável, e eu esqueci de continuar pregando o evangelho. E ele falou assim, eu estou avisando, por favor, se arrependam de terem perdido essa vontade de pregar o evangelho e voltem a esse primeiro amor. Então, se a gente ler o texto novamente, nós vamos voltar aqui um slide e vamos voltar ao texto, e ele fala assim, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor é o seu trabalho, quer dizer, é um trabalho duro, inclusive, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, ou seja, a questão da cultura, e que se puseste à prova os que a si mesmos se declararam os apóstolos e não são, e achastes mentirosos, os falsos profetas, quer dizer, houve essa identificação da falsa doutrina. Tens perseverança, suportaste essas perseguições, as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, onde que eles caíram, onde que eles falharam, na questão de que eles esqueceram esse zelo pela pregação do evangelho. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, quais eram as primeiras obras? Sair e ir atrás do perdido e levar a mensagem do evangelho para o perdido. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, ou seja, a luz, caso não te arrependas. E aqui é importante, porque depois pulando um versículo e só repetindo, né, o último aqui, que a gente fala assim, tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é importante a gente entender que muitos comentaristas, eles falam que a questão do candeeiro aqui não é só a luz que nós somos para o mundo, levando no mundo de trevas dos perdidos a palavra de Deus, o Evangelho e a boa notícia da salvação em Cristo, mas a questão de que quando Jesus fala que a ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, na verdade a luz na nossa vida é o ajudador que Jesus prometeu e que veio, está relatado em Atos, a gente já estudou isso recentemente, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele dá esse aviso para a igreja, basicamente o que ele está falando é o seguinte, se vocês não se arrependerem, e se vocês não se arrependerem de um lado e não voltarem à prática das primeiras obras, ou seja, de evangelizar, de ter essa veia missionária de ir para fora e a gente realmente abraçar o nosso ministério, que é levar o evangelho para as pessoas perdidas, o que Jesus vai fazer é que ele vai remover a luz da nossa vida como igreja. E a luz é o Espírito Santo, ou seja, no momento que nós temos uma igreja, e aí eu estou falando no sentido amplo, né? Que com certeza se aplica a IPP, mas não só a IPP, qualquer igreja, e Jesus ele vai lá e remove a luz, que é o Espírito Santo de Deus, o que sobra? Um monte de pessoas se reunindo, mas que não tem mais aquela unção divina que só é possível com a presença do Espírito de Deus. Então, é uma promessa que ela tem dois lados, né? Quer dizer, para quem cumprir a promessa, for fiel, se arrepender e voltar a praticar, levar o evangelho para os perdidos, o que Deus vai fazer? Que é, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. E aqui, para concluir, digamos, a parte
digamos, do estudo dessa palavra, a gente precisa entender a obra que Jesus fez, o amor de Deus que ele representa, enviando o seu único filho para poder morrer uma morte horrorosa, dolorosa, para que a gente possa ser perdoado, que a gente encontre a salvação na cruz de Jesus. E o que é isso? É a recuperação daquilo que os nossos pais, Adão e Eva, perderam lá no paraíso. Quer dizer, o que aconteceu? Eles tinham acesso à árvore da vida e com a queda eles perderam esse acesso, eles foram movidos do lugar onde eles tinham acesso. E Jesus, não só ele, pelo trabalho dele, permite que a gente volte a estar reconciliado com o Pai, que é uma coisa importantíssima, fundamental, maravilhosa na vida de qualquer pessoa, mas junto com isso vem a questão de que a gente volta a ter aquele primeiro acesso que foi perdido antes da queda, a árvore da vida. Então, assim, vejam bem os dois lados de uma mesma moeda, e no caso aqui a moeda é a promessa que Jesus está fazendo. Quer dizer, ele está falando, de um lado, eu estou falando, se arrependam e voltem a pregar apaixonadamente, ou seja, a questão do primeiro amor, o evangelho para aquele que está perdido, porque vocês se esqueceram disso. Se vocês não fizerem, eu vou remover o Espírito Santo de vocês, como igreja. Agora, se vocês fizerem, vocês vão ter acesso à árvore da vida. Quer dizer, a promessa, baseada assim, voltem ao seu primeiro amor, ela é carregada do tipo, se vocês não fizerem, é uma penalidade duríssima. Porém, se vocês fizerem, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, alunos, vamos dar uma olhada na questão da promessa. Os que não se arrependerem seriam punidos e punidos duramente, com a retirada do espírito da vida da igreja. E os que se arrependessem iriam viver na presença de Deus, gozando de todas as suas bênçãos por toda a eternidade, que é justamente esse acesso à árvore da vida, sendo simbolizado, no caso, pela árvore que estava presente no Éden. Então, glória a Deus pela palavra dele, que a gente pode estar estudando o livro de Apocalipse, que a gente tem esse tempo juntos nesse domingo abençoado, dia 22 de novembro, mas que a gente entenda que a promessa ela vem carregada de uma responsabilidade muito grande, com uma perda muito grande, se a gente não observar com cautela, com carinho, com zelo, essa questão que Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso em relação a gente perder esse primeiro amor pelo Evangelho. Então, vamos fazer uma revisão. O que a gente aprendeu na aula de hoje? Que devemos lembrar da promessa de Deus, de um lado, com temor. A gente sempre se aproxima do trono de Deus com temor e reverência, mas aqui é especificamente em relação à promessa, e realmente se a gente parar para pensar, o que seria da nossa vida sem o Espírito Santo de Deus. Mas por outro lado, com esperança, porque é a esperança desse acesso à árvore da vida. Que a gente tem que se arrepender, absolutamente a gente não pode esquecer disso. Que como igreja de Cristo que nós somos, a gente tem que ser a luz aos perdidos e levar o nosso testemunho para essas pessoas, a diferença que Jesus faz na nossa vida, o antes e o depois. E a gente tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para falar o Evangelho. Quer dizer, a gente não tem que esperar um contexto onde as pessoas perguntam e falam assim, você tem uma religião? Que religião que você acredita? É uma pergunta ótima, né? Que toda hora surge, né? Quer dizer, a gente não precisa esperar isso. A gente pode ver uma pessoa amargurada, uma pessoa que a gente percebe, e aí é que faz a diferença o Espírito. Quer dizer, não é mérito nosso, não é que a gente tem algum radar divino que a gente fica achando e vasculhando e buscando pessoas perdidas, mas o Espírito nos leva a essas pessoas. A gente não pode perder a paixão e a oportunidade, qualquer que ela seja, no transporte público, enfim, em algum lugar qualquer que seja, de pregar e falar sobre Jesus para as pessoas. Bom, dito isso, para encerrar, todo mundo já está acostumado, um versículo para memorização, glória a Deus por isso. A gente tem visto, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde a gente fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, se vocês puderem repetir comigo, por favor. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Glória a Deus por isso. Então, alunos, tem uma atividade hoje onde eu vou estar enviando para os seus pais. Peçam para eles, por favor, monitorarem aí o grupo de WhatsApp dos pais juniores, onde eu vou estar postando um arquivo PDF simples com meia dúzia de perguntas, que é justamente para fixação, para a gente poder se lembrar das coisas que a gente discutiu, conversou e aprendemos hoje. Então, se vocês puderem fechar os seus olhos, baixarem suas cabeças, vamos fazer uma oração para encerrar. Meu Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse tempo juntos, nós agradecemos pela tua palavra. Jesus, agradecemos pelo teu trabalho na cruz. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo plano de salvação que o Senhor sempre teve para nós. E Jesus, que a tua palavra, que é a palavra especificamente ditada para João, para que João pudesse passar para a igreja de Éfeso, que não nos passe desapercebido, que seja uma semente que esteja plantada e protegida pelo teu Espírito, para que a gente nunca se esqueça do nosso primeiro amor, para que a gente se arrependa caso a gente tenha esquecido esse primeiro amor, que a gente realmente caia de joelhos diante de Ti, Te adore, meu Deus, e peça perdão sincero, e a gente fale, puxa Espírito, por favor, me ajude a recobrar esse primeiro amor e alcançar os perdidos. Mas Pai, a gente te pede que não remova o candeeiro das nossas vidas e da nossa igreja. Que o Senhor ilumine a liderança da nossa igreja de Pinheiros para que a gente continue sendo uma luz no topo da montanha para muitas pessoas perdidas. E Pai, ilumina o nosso resto de domingo, que a gente possa ter um domingo de descanso abençoado. Pai, a gente pede ao Senhor que continue protegendo as pessoas da igreja, as pessoas das nossas famílias, principalmente no quesito saúde, em relação à questão da Covid, e que a gente possa ter um final de ano, aí nos resta aí aproximadamente aí uns 40 dias para a gente poder estar encerrando o ano, e que a gente possa encerrar o ano de uma forma que te agrade, de uma forma que o Senhor sinta prazer de estar nos abençoando. Muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela EBD, pela coordenação e pelos professores. Nós te agradecemos, nós pedimos, nós louvamos o teu nome, Jesus, e te agradecemos no teu nome. Amém. Bom, então, alunos, encerramos com isso a aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, e que Deus abençoe e fiquem na presença deles.